Nós vamos explorar, né, os substantivos e adjetivos e como eles podem transcender as funções tradicionais. Suas funções, por exemplo, do adjetivo, aquela palavra que reside no universo dos adjetivos. Por exemplo, bonita. Bonita é a característica de qualquer coisa, né? Pode ser uma casa bonita, uma mulher bonita, pode ser uma canção bonita. Bonita caracteriza qualquer substantivo. Então, ela vai residir no universo dos adjetivos. Mas ela pode sofrer uma mudança de função se ela for utilizada de uma outra forma dentro da frase, né? Dependendo do contexto, ela vai sofrer modificação do seu sentido e logo vai mudar também a sua classe gramatical. Então, ela pode deixar de ser, por exemplo, adjetivo e se transformar num substantivo, tá? E o mesmo pode acontecer com as palavras substantivas, ou seja, palavras que nomeiam. Elas podem, dentro de uma frase, mudar a sua função, dependendo de como ela está sendo utilizada dentro da frase e com quem ela está se relacionando naquele contexto. Dependendo dessas relações das palavras dentro do contexto, elas podem mudar de classe gramatical. Se eu consigo perceber isso, eu já dei um grande passo no meu conhecimento da gramática, né? Dessa fase mais básica da gramática. Por quê? Eu consigo reconhecer que aquela palavra reside no universo, por exemplo, dos adjetivos, mas eu também consigo fazer uma análise que me leve à compreensão de que, naquele contexto, embora essa palavra resida no universo dos adjetivos, ela está funcionando como um substantivo, tá? Por quê? Porque é a minha análise e o meu conhecimento de como a regra da língua portuguesa funciona é que vai me levar a esse reconhecimento, é que vai fazer com que eu perceba que função aquela palavra está exercendo dentro da frase. Porque se eu simplesmente olhar a palavra bonita, eu posso classificá-la imediatamente como um adjetivo. E se ela estiver exercendo uma outra função dentro da frase, porque ela está se relacionando com as outras palavras dentro do contexto de uma outra forma, e eu não percebo isso, na minha classificação das classes gramaticais eu posso errar, tá? Eu posso pensar que ela está exercendo uma classe gramatical enquanto ela está exercendo outra. Então, o que vai enriquecer o meu domínio sobre essa parte mais básica da língua portuguesa? Por exemplo, saber que as palavras podem mudar de classe gramatical dependendo da posição dela dentro do contexto, tá? Dependendo de como ela se relaciona com as outras palavras dentro do contexto. E aí eu não vou mais classificar de uma forma superficial, né? Eu vou analisar de uma forma mais profunda. Eu vou olhar com quem ela está se relacionando, como ela se posiciona dentro do texto, e aí sim eu vou verificar que função ela está exercendo dentro daquele texto, ou seja, se ela está dando nome, se ela está dando características, né? E aí sim eu vou poder classificar essa palavra como substantivo, como adjetivo e tudo mais, tá? Então, dependendo do contexto, essa flexibilidade linguística, ela não apenas enriquece a nossa expressão, né? Mas ela também demonstra a natureza dinâmica e adaptável da língua portuguesa. Então, a gente vai ter expressões mais ricas quando a gente souber fazer, né, essa dança da cadeira das palavras, né? Poder utilizá-las de um lado e do outro e fazer esse manejo aí, essa flexibilidade das palavras. O objetivo dessa aprendizagem é o reconhecimento exatamente dessas funções, desenvolver a capacidade de identificar quando substantivos e adjetivos assumem funções diferentes das usuais em contextos específicos. Então a gente vai conseguir reconhecer, não é porque ela mudou de lugar de relacionamento na frase que eu não vou conseguir mais reconhecer a função dela. Eu vou deixar de reconhecê-la de maneira superficial, né? Classificando ela simplesmente pelo universo que ela usualmente ou comumente utiliza, mas eu vou começar a classificá-la ou a analisá-la justamente pela função, tá? E não mais porque ela reside nesse ou naquele universo de palavras, de classes gramaticais, mas porque ela tem uma função específica dentro daquela frase, e é assim que eu vou classificar, segundo a função dela, tá? Então, análise contextual. Aprimorar a habilidade de analisar o contexto para determinar a função gramatical das palavras em uso, porque é dessa forma
que você vai ser verificado, né? Numa prova de vestibular, num concurso público, ninguém vai verificar se bonita é adjetivo, né? Ninguém vai perguntar para você, classifica as palavras, bonita, adjetivo. Não é assim que vão te perguntar, né? Eles vão perguntar para você qual é a função que a palavra bonita exerce na frase XXX, já te dá uma frase. Aí você tem que analisar a função dessa palavra, não se ela é ali, obviamente, né, porque parece, obviamente, um adjetivo. Não, ela parece um adjetivo, mas ela aqui não está funcionando como adjetivo. Se você tem essa propriedade, você consegue fazer essa análise de uma forma tão mais perfeita e que você não vai ter mais medo de errar, né? Porque se você simplesmente analisar com os dados que você tem objetivos, né? Isso aqui reside no universo dos adjetivos. Classificar de maneira assodada, né? Aquela palavra como adjetivo e ela estiver funcionando de uma outra forma, você vai errar, tá? Então, a análise que a gente faz é da função dessa palavra dentro daquele contexto, tá? E é isso que a gente está aprendendo aqui, o reconhecimento das funções dessa palavra e analisar essa palavra no contexto, como ela funciona dentro daquele contexto, tá? A aplicação prática, né, que é capacitar os alunos a utilizar substantivos e adjetivos de forma flexível. Então, você não só vai saber reconhecer a função da palavra, analisar e reconhecer ela dentro do texto, mas você também vai conseguir aplicar na prática, né, utilizar na prática essa flexibilidade, né, das classes gramaticais, vai saber como utilizar isso. A compreensão da flexibilidade linguística, que é a compreensão da flexibilidade linguística e é entender a constância da variação da classe gramatical como um aspecto enriquecedor da língua portuguesa, né? A constância da variação, o que ele quer dizer com isso? É a constância que essas palavras têm de se transformarem no contexto, de mudar a sua função dependendo do contexto. Então, a função daquela palavra ela nunca é estática. Bonita nunca vai ser somente adjetivo, ela vai mudar de função. E você precisa perceber quando ela mudou de função. E é por isso que nas interpretações de texto, muitas vezes as pessoas erram, né? Porque dependendo da semântica, do sentido daquela palavra dentro do texto, aliás, dependendo da função daquela palavra dentro do texto, ela vai ter um outro sentido, que é diferente do sentido dos adjetivos, que é caracterizar um substantivo. Então, se eu leio bem, para eu ler bem, na verdade, eu preciso saber que função aquela palavra está exercendo naquele texto, para eu não cravar simplesmente que aquilo ali é um adjetivo, como o exemplo que eu dei na semana passada, né? Então, a bonitona chegou, ou a bonita chegou, e a bonita chegou. Olha só, bonita não é adjetivo normalmente, não reside no universo dos adjetivos, mas quando eu digo que a bonita chegou, eu tenho um artigo na frente desse adjetivo. Então, ele já deixou de atuar como adjetivo e se transformou em substantivo, virou um nome. E agora, quando eu utilizo esse nome, eu estou utilizando da ironia, né? O sentido desta frase agora é que ela deixou de ser um nome, né, como outro qualquer, e assumiu um sentido de ironia. A bonita chegou. Eu não estou chamando ela de bonita, eu estou reclamando que ela chegou, né? E estou utilizando até de forma pejorativa a palavra bonita para dizer a bonita chegou, né? Então, dependendo da forma como essa palavra vai ser utilizada, ela vai mudar de sentido. Ela vai deixar de ser um elogio, porque como característica, ou seja, como adjetivo, ela muitas vezes atua como um elogio e vai atuar, por exemplo, com o sentido de ironia. A bonita chegou. Então, se eu sei fazer essa leitura, se eu sei observar essa flexibilidade das palavras dentro do texto, eu vou saber também qual é o sentido que o autor está me passando daquela frase. E eu vou conseguir compreender melhor o que ele está querendo me passar. E aí, ao invés de achar assim, ele achou que a moça bonita chegou. Não, ele não achou que a moça bonita chegou. Ele está sendo irônico, ele está dizendo, a bonita chegou. Né? Ele está sendo pejorativo. Então, eu preciso saber que essas palavras elas mudam de função dentro do contexto e elas mudam também de sentido. Nós vamos ver conceitos básicos, né? Revisão das definições tradicionais, como eu falei agora há pouco, né? A respeito de substantivos, adjetivos, estabelecendo uma base sólida para o nosso estudo, né? Funções substantivas e adjetivas,
que é a introdução aos conceitos de função substantiva e adjetiva, explicando como uma palavra pode assumir diferentes papéis gramaticais, que foi isso que eu acabei de falar agora, né? Fazer análise contextual, exploração de como o contexto influencia a função gramatical das palavras. E com exemplos práticos, né? Conforme esse mesmo que eu acabei de dar, né? Como que o contexto vai influenciar na função gramatical. Como, dependendo do contexto, aquela palavra vai assumir um novo sentido, um outro sentido diferente daquele que usualmente ela tem, tá? Aplicação prática, exercícios e atividades para solidificar a compreensão e aplicação dos conceitos aprendidos. Então, função substantiva do adjetivo. O que é a função substantiva do adjetivo? É quando o adjetivo assume o papel do substantivo, ou seja, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Só que quando ele assume a função do substantivo, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Ou seja, ele deixa de caracterizar e passa a nomear. Ele deixa de dar características para um substantivo e passa a dar nome a alguma coisa, alguém, algum lugar, tá? Então, definição. Os adjetivos, né, como eu falei, eles assumem função substantiva quando se refere a uma classe ou a um grupo, sem um substantivo explícito. Por exemplo, os ricos devem ajudar os pobres. Então, nesse caso aqui, rico, né, o homem rico. Rico seria um adjetivo, seria a característica de uma pessoa. Nesse caso, rico está assumindo o lugar do substantivo. Por quê? Normalmente, um adjetivo, ele vai estar acompanhado, né? Usualmente, e claro, se ele dá característica para um substantivo, obviamente ele tem que estar acompanhado de um substantivo. O adjetivo, ele acompanha o substantivo. Para quê? Para caracterizar o substantivo, para dar uma característica a esse substantivo. Então, ele obviamente tem que estar dentro da frase acompanhando um substantivo. Ele não pode aparecer sozinho. Quando ele aparece sozinho, né, e principalmente antecedido por um artigo, ele deixou de ter função adjetiva e passou a ter função substantiva. Porque, por exemplo, aqui, né? Os ricos devem ajudar os pobres. Rico seria adjetivo, por exemplo, o homem rico. A característica do homem é substantivo, que é o nome de uma pessoa. A característica desse homem é ser rico. Então, rico seria adjetivo, né? Então, nesse caso aqui, nesse contexto, nessa frase, quando eu digo os ricos devem ajudar os pobres, eu não tenho a presença de um substantivo acompanhando esse adjetivo. Os ricos, que é o adjetivo, ele vem sozinho e ele vem antecedido pelo artigo masculino plural os. Então, os ricos. Rico deixou de ter a função adjetiva e passou a ter a função substantiva. Ou seja, rico deixou de ser característica de alguém e passou a ser nome, passou a dar nome a alguém ou alguma classe ou algum grupo, tá? Então, por exemplo, quando eu digo os ricos devem ajudar, eu não estou dizendo que um homem rico deve ajudar, eu estou dizendo que a classe de ricos, né, de pessoas ricas, deve ajudar. Então, se é o nome de um grupo, de uma classe, de alguma coisa, então agora não é mais adjetivo, assumiu a forma substantiva. Então, essa é a função substantiva do adjetivo, quando ele deixa de atuar, dando característica para um substantivo e passa a atuar como nome, tá? Então, geralmente, né, aqui onde está características, geralmente ele é precedido por artigo, né? Antes desse adjetivo vai vir um artigo e ele pode ser sujeito ou objeto na frase. Vocês ainda não viram isso porque essa é da parte da sintaxe, né? A gente ainda está na morfologia. Então, ele pode assumir esse lugar, né? De sujeito ou de objeto na frase. Mantém a flexão de gênero e de número, né? Masculino e feminino, plural e singular, que é típico dos adjetivos, tá? E aqui o exemplo, né? O impossível acontece. Prefiro o útil ao agradável. Esses são os exemplos. Nessas frases, os adjetivos impossível, útil e agradável funcionam como substantivo. Porque impossível atua no universo dos adjetivos, tá? Por exemplo, fase impossível, problema impossível, coisas impossíveis de acontecer. Impossível normalmente atua como adjetivo, ele reside no universo dos adjetivos.
Mas nesse caso, ele não está acompanhado de um substantivo. Olha, o impossível acontece. O impossível não está acompanhado de nenhum nome, ele está sozinho. E ele está sendo antecedido pelo artigo masculino o. Então, o impossível. Se tem um artigo na frente, já sei que virou substantivo. Não está acompanhando nenhum outro substantivo, então é o que? Um adjetivo com função substantiva. Prefiro o útil ao agradável. Útil é a mesma coisa e agradável também do mesmo jeito, né? Eles deixam de atuar como característica e passam a atuar como substantivo porque acabam nomeando, né, uma situação, alguma coisa, né? O impossível é a situação. O impossível acontece, é alguma coisa, né? Tá nomeando alguma coisa. Então, o impossível acontece. Então, se ele é nome, ele não está dando característica, deixou de ser adjetivo, passou a ser substantivo, porque o substantivo é a classe gramatical de palavras que dão nome a todas as coisas, né? A todos os seres e tudo mais.